Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do De Portas Abertas, o melhor canal para quem quer comprar, vender ou investir no mercado imobiliário. A apresentação hoje é comigo, Lucas Barbosa, e também com A Emily Bittencourt. a Emily, que chega para somar nesse time, porque hoje a gente vai conversar com ela, Cíntia Fernanda Tristão, que é especialista em comportamento humano e tomada de decisão. Ela estuda justamente como é que o cérebro funciona nessas escolhas que a gente faz. E principalmente em decisões maiores, como uma tomada de decisão na hora da compra de um imóvel. Não é isso, Cíntia? Isso mesmo. Primeiramente, muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente aqui, topar desvendar um pouquinho desses mistérios da tomada de decisão na hora de comprar um imóvel. E pra gente começar, Cíntia, eu queria exatamente entender como é que você veio parar aqui, estudando neurociência, estudando essas tomadas de decisão da mente humana, como é que isso tudo funciona, contar pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar nesse lugar. Eu agradeço muito o convite e eu adorei esse tema, porque geralmente as pessoas acham que a gente toma a maior parte das nossas decisões vem de forma racional. Mas quando a gente estuda um pouquinho o cérebro, a gente vê que é emocional. Então, eu venho de uma longa jornada no mercado imobiliário, só que minha formação inicial é em marketing. Tem quase 20 anos que eu sou formada em marketing. E aí, quando você trabalha na área do marketing, você mexe com posicionamento, comportamento de consumo, e você vê que duas pessoas entram no mesmo imóvel com o mesmo corretor e uma fica emocionada e a outra não sente nada, aí você começa a pensar, o que tem de errado? É o script? O corretor ficou nervoso na hora, não soube lidar? O que é de errado? Mas se tudo é a mesma, né? O mesmo corretor, o mesmo ambiente, o que deu errado? Então, me chamou a atenção e me despertou esse lado para estudar neurociência. Então, eu fiz pós em neurociência, trabalhando na área de marketing, e eu uni as duas coisas. Eu falo que é neurodecisão, né? A neurodecisão para facilitar na hora da tomada de decisão, ajudar o cliente na escolha, ajudar o corretor como que ele conduz da melhor forma para realizar o sonho do cliente. Legal. E pensando nessa coisa da neurociência na tomada de decisão, eu queria entender um pouquinho de como que isso funciona na prática, né? Sobretudo a gente nichando aí nessa coisa da tomada de decisão na compra de um imóvel, mas de forma geral, como é que estudar neurociência e entender essa tomada de decisão funciona? A neurociência aplicada à decisão é o estudo do comportamento do cérebro, como que ele processa risco, recompensa, segurança e pertencimento, antes da escolha consciente, de forma racional. Então, esse é o estudo. O cliente, ele entra no ambiente e antes de pensar racionalmente, antes de vir um pensamento, ele já sente, é sensorial. Então, acaba que o comportamento dele é fisiológico. Então, para além dessas coisas de físicas e tal, tem tudo uma coisa que ele sente mesmo, né? Quando ele entra ali naquele espaço, aquilo já toca ele, principalmente de acordo com as coisas que ele já viveu, com a vivência, né? Com tudo isso, então. Isso mesmo, é sensorial. Eu gosto de falar de um pesquisador da área importante, Antônio Damasio, que ele demonstrou algo revolucionário. Ele estudou pacientes que perderam a capacidade de sentir emoções. Eles mantinham a inteligência intacta, mas não conseguiam decidir coisas do dia a dia. Então, sem a emoção, não há decisão. Então, achei muito interessante, porque a emoção não é o oposto da razão. Ela é o motor da escolha. Você falou um pouquinho aí sobre a sua trajetória no marketing, né? Eu vi lá, claro, também na sua trajetória que você já passou em várias construtoras. E aí, qual foi o momento que você entendeu que entender o cérebro humano podia ajudar na venda de um imóvel, né? Como que você entender como é que funciona essa cabeça louca humana poderia ajudar um corretor ou uma construtora na tomada de decisão desse cliente mesmo? Como é que parar e ver aquele comprador como um cérebro pensante e ajudar na venda de um imóvel? Por quê? Tem exemplos que a gente vê de forma clássica assim, em imobiliária. Porque um corretor vende muito e o outro não vende nada. Eu já tive me deparei com várias cenas dessa.
E eu descobri, depois que eu estudei neurociência, eu vi que... Aí eu ficava intrigada, por isso que eu fui estudar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que esse tem que esse não tem, que faz? Um corretor vende muito, bate meta sempre, e o outro corretor não vende nada. E o corretor que não tá vendendo nada, ele é bom, ele tem perfil, ele tem lábia, ele tem persuasão, tem os argumentos, tudo que a gente estuda de marketing, ele tem as capacidades técnicas, mas não tá funcionando. Não tá vendendo, não tá funcionando, não tá batendo meta. Mas por quê? Aí depois que eu estudei neurociência, eu descobri o contexto. O contexto emocional também do vendedor impede a tomada de decisão do cliente. Porque quando o vendedor tá num contexto de pressão interna, de pressão externa também, porque tem que bater meta, tem que vender, ele internaliza essa pressão. E essa pressão interna do corretor passa para o cliente, mas não passa de forma muito clara. Assim. É sutil. É na subjetividade da coisa. Isso, é na linguagem corporal, é numa linguagem que o inconsciente capta. E quando o inconsciente capta, o cliente, percebendo, ele pode falar a frase assim: eu não sei porquê, mas eu não me senti bem. Ele pode só falar essa frase, porque o inconsciente captou, mas o racional não conseguiu detectar. Então, essa aí foi essa maneira que eu descobri. Porque aí eu percebi nitidamente que o corretor, que era bom, tinha todas as técnicas, não estava passando um momento emocional da vida bom. Estava sentindo muita pressão, muitos problemas familiares, e isso impactou na venda diretamente com o cliente. O cliente percebe. O cliente percebe e naturalmente não toma essa decisão a favor da compra, né? Exato. E aí, por falar em tomada de decisão, minha pergunta agora é a seguinte: o que acontece dentro do cérebro da gente quando a gente vai tomar uma decisão? Como é que funciona isso tudo? Primeiro, emocional. São perguntas invisíveis que vêm no nosso cérebro. Será que é seguro? Será que isso é importante para mim nesse momento? Será que o risco é baixo? Então, vem algumas perguntas antes do pensamento, antes de você ter clareza do seu pensamento, vem essas questões. Quando o corretor te mostra que é seguro, te mostra o contexto, diminui os riscos, essa decisão fica mais clara na mente do cliente. Entendi. Então, é um processo, né? São várias coisas... Tudo no contexto. É o ambiente, é a voz, o tom de voz, a postura do vendedor. É tudo, é todo um contexto. Perfeito. Emily, quer... a gente até conversando sobre isso hoje, né? Surgiu muito essa questão do decorado. Os corretores trabalham muito essa questão, né, do decorado para trabalhar também com esse sentimento das pessoas. Então, o corretor ele precisa também não só ter um treinamento de venda, né? Que é ir lá saber falar a descrição do imóvel e saber vender. Ele precisa também trabalhar um pouquinho. E como que funciona essa conexão? Porque a gente fala que o corretor ele tem uma conexão interna também com o cliente, né? Porque às vezes você falou do sentimento, a pessoa fala assim, ela não consegue nem externalizar em palavras, né? Falar em palavras o que ela está sentindo. Ela só fala, não gostei desse corretor, não foi. Qual dica você dá que o corretor possa até mesmo fazer para ele tentar mudar isso? O corretor precisa sentir o cliente e ele precisa sentir qual que é o momento do cliente. Ele precisa ver se o cliente está comprando para morar ou para investir, aí muda completamente o script. Ele precisa mostrar clareza para o cliente. Por exemplo, se ele não está sabendo dar o nome do sentimento dele, o corretor pode perguntar assim, o que eu posso fazer para você se sentir mais seguro na compra desse imóvel? Fazer perguntas chaves de forma que o cliente tenha clareza do sentimento. Porque se o cliente conseguir nomear o que ele está sentindo, fica mais fácil. Traz uma clareza no cérebro, então ele consegue tomar a decisão. Porque ele se sente seguro e se sente acolhido. É quase virar um amigo, né? Um amigo do cliente antes mesmo de vender. Por isso que dizem que venda é relacionamento. Justamente por causa disso. Quando você consegue captar o relacionamento, criar um relacionamento, você consegue a confiança. Quando você consegue confiança,
acabou. Você é indicado, o cliente baixa a guarda, baixa a resistência. Então, quando você está num estado emocional de segurança, você toma a decisão de forma mais fácil e mais rápida. Cria confiança, né? E aí ele fica até mais aberto, disponível para escutar, talvez de fato ver o que aquele corretor tem para mostrar, né? Entendi. Então quer dizer que é uma coisa majoritariamente sobre da sensorialidade, emocional. Então tem vários aspectos que estão ali na hora de uma tomada de decisão. Pronto. Aí eu queria entender como é que você acha, então, que é o jeito hoje mais inteligente e mais eficaz mesmo de se vender um imóvel, né? De conseguir esse sucesso nessa jornada aí do corretor, da construtora, com esse cliente. O que os corretores e as construtoras podem fazer para, de fato, conseguirem conquistar esse cliente e terem essa decisão positiva? O principal é estudar mesmo o cliente. A gente não estuda o imóvel, a gente sabe tudo do imóvel, mas a gente não estuda o cliente. A gente atende todos os clientes da mesma forma. De uma forma padronizada. De uma forma padronizada, e tem imobiliário que até tem o mesmo script. Então você usa o mesmo script para vender para uma pessoa que está na fase de investimento, para vender para uma pessoa que está na compra do primeiro imóvel, para vender para uma pessoa que está na compra do segundo imóvel. Então você tem que estudar o perfil do comprador, porque assim você consegue direcionar a condução, porque na hora de você efetuar um grande negócio, o cérebro, ele traz para você uma grande insegurança. Porque é o medo do novo, porque o cérebro quer economizar energia. E ainda mais na compra de um imóvel que tem um valor, né, financeiro mesmo, agregado tão grande, né, que às vezes a pessoa junta o dinheiro uma vida inteira, às vezes ela tem aquele imóvel, vai vender para comprar outro. Então, assim, é uma tomada de decisão muito importante, né? Não é comprar uma bala, uma roupa, um sapato. É muito diferente. É muito diferente. Só que tem 2 pontos. Por isso que a gente tem que estudar o cliente. Nada é engessado. A gente estuda o perfil do cliente por quê? Para um cliente que tem alto poder aquisitivo, na cabeça dele, o risco de comprar um imóvel de alto padrão é menor do que aquela pessoa que está juntando ali o dinheiro para comprar o primeiro imóvel, a renda dele não é tão alta e o risco percebido é bem maior. Então, a insegurança dele é maior. Por isso que a tomada de decisão dele é mais lenta. Não depende do valor do imóvel, entendeu? Depende do histórico da pessoa que está comprando. Porque a pessoa que está comprando com alto poder aquisitivo, a tomada de decisão dela vai ser rápida, independente do valor do produto. Então, por isso que a minha dica para o corretor é estudar o cliente. Porque o produto é o mínimo, né? É assim, do dia a dia, o corretor é dever do corretor saber o produto que ele está vendendo. A autoridade técnica no produto também gera maior segurança para o consumidor. Então agora ele tem que te conhecer, ele tem que te investigar. Não com interrogatório, né? De forma amigável. E percebendo, né, ali numa conversa. As aberturas. Tem até uma pergunta aqui que a gente já acabou entrando um pouquinho, mas é exatamente sobre isso. Qual que é a diferença no cérebro de uma grande compra para uma compra do dia a dia? Tem diferença? E se tem, como é que o cérebro entende essas tomadas de decisões para esses diferentes tamanhos, né? Tem diferença sim. Quando você vai fazer compras do dia a dia, de menor valor, o cérebro não toma grandes proporções, não ativa grandes regiões do cérebro, porque é coisas do dia a dia. Tá corriqueiro, ele já tá acostumado a fazer aquilo, então né? Ele já passa por aquilo sem maiores alardes, assim. Mas quando é uma grande decisão de grande valor, aí muda as áreas dos cérebros que atinge, principalmente a amígdala cerebral, que ela é ativada e aí ela ativa a ameaça. Você se sente ameaçado. Um alerta, ela ativa um alerta na sua mente e aí você pensa assim, opa, será que o risco aqui, eu posso correr esse risco nesse momento? Aí começam a vir aquelas perguntas invisíveis, né, que a gente fala. Mas é de forma muito rápida e automática. E depois que a pessoa toma ela tem esse medo, né?
de tomar a decisão que ela fica travada. Como que a gente pode trabalhar, né? O que os corretores podem fazer para quebrar essas objeções, né? Porque a pessoa, às vezes, ela teve ali o primeiro passo, igual hoje a gente trabalha, né, com o nosso portal, que tem ali um catálogo gigantesco de produtos. Então, a pessoa ela já teve aquela iniciativa de pesquisar um imóvel. Foi lá no portal, pesquisou, encontrou um imóvel legal, entrou em contato. Quando ela barra, o que a gente pode fazer? O que o corretor pode fazer depois que ela já entrou, já iniciou aquela jornada de compra? Depende do argumento que ela for usar, da objeção que ela for usar. Se ela falar assim, nossa, eu vi vários imóveis e não tô conseguindo decidir, tenho que pensar, aí ela tá perdida porque ela teve aquela fadiga mental de tantas informações. Não aguenta mais olhar imóvel. É muita informação. Você abre um portal, 40 imóveis. Você abre outro, você abre o WhatsApp, né? Você recebe imóveis no WhatsApp de amigos que sabe que você tá procurando, então te manda. Então são várias informações. Então acaba que você fica, seu cérebro fica sobrecarregado. Então o que ele faz? Ele toma duas decisões. Ou ele decide rápido, ou ele entra em pânico e paralisa. Ele não decide. Então, qual que é o papel do corretor? O corretor deve sentar e trazer clareza para o cliente. Por isso que ele deve conhecer o cliente, porque ele tem que fazer uma curadoria dos imóveis que adequam ao perfil daquele cliente e mostrar clareza. Estruturar, porque o cérebro gosta de organização. Então, ele precisa organizar, tipo, mentalmente, na cabeça do cliente. Olha, eu te trouxe, vamos supor, vamos reduzir esses 40 imóveis que você gostou, que você viu, para 10. Agora, desses 10, vamos reduzir para 5. Aí vai reduzindo para ele se sentir seguro e começar a organizar mentalmente no cérebro para ele ter clareza também e maior segurança. E também, se o corretor estudar bem o cliente, se ele for assertivo, vai gerar mais segurança no cliente. Ele vai se sentir mais confortável e mais seguro. É com esse cara que eu vou fechar mesmo, porque ele sabe o que eu preciso. Porque às vezes o próprio corretor pode confundir o cliente, né? E mostra uma coisa que não tem nada a ver. Exatamente, se ele não tiver essa leitura do cliente, ele abre tantas portas que muitas vezes vão mais confundir o cliente do que esclarecer no sentido dele ir tomando a decisão, né? Você sabe que a minha experiência no mercado imobiliário, nessas empresas que eu trabalhei, é exatamente assim que acontece. A gente recebe o cliente no WhatsApp, a gente já começa a disparar aquele tanto de imóvel. Aí eu não tinha esse conhecimento. Aí agora que eu sei, eu falo, gente, é super errado fazer isso. Você não pode, porque aí você tá jogando contra si. Né? Você tá fazendo ele sobrecarregar e aí ele não vai decidir. Quer saber? Ele vai procurar outro. Vou viajar. Eu, do outro lado, né, eu também já tive esse impacto, né, com corretores. E, gente, é muito cansativo, porque você recebe 1 milhão de produtos e você... Nossa, até cansa, fala assim, não vou olhar nenhum, não vou pesquisar nenhum. E aí é tão interessante isso que você trouxe, porque a gente tá trabalhando no portal uma coisa que é como se fosse um seletor, né, de imóveis. Aí eu acho que é até legal a gente já entrar nessa parte de IA, né? O que a IA pode fazer para ela ajudar isso? Porque às vezes o corretor no dia a dia, ele também tá com muita pressa, né? Ele quer vender, ele quer bater meta, ele tem obrigações ali com a construtora e a construtora tá cobrando também, porque ela quer vender, quer bater meta. Aonde a IA pode ajudar essa galera na decisão, nessa triagem, né? Ajudar a decidir qual imóvel? A IA seria sensacional se tivesse um site assim, ó. Se você é um investidor, quer investir nesse, para isso, isso e isso, e falar o momento de um investidor. Vão trazer um marketing um pouquinho para a gente estudar personas. Quando a gente estuda personas, se o site tivesse assim, a persona investidora, ela quer isso, isso e isso, aí teria os imóveis para esse perfil. A persona que está comprando o primeiro imóvel, está realizando o sonho da casa própria, ele tem esse perfil, ele quer isso, isso e isso, né? De se sentir seguro com relação a isso. Essas são as perguntas dele. A IA pode fazer isso num segundo. Ela sabe as perguntas que deve fazer, o script que deve preparar. Ela sabe as localizações.
Igual eu tava vendo, o bairro de Lourdes é um bairro mais valorizado de Belo Horizonte. Sim. Então, para você oferecer isso para uma pessoa que acabou de fazer faculdade, que está iniciando a profissão, que juntou o dinheiro para ter uma casa própria, você vai de cara oferecer um apartamento de luxo no Lourdes? Então, assim, você tem que... A IA te ajuda em traçar esse perfil, nessas perguntas e nessa parametrização, né? Otimização do site, por exemplo. Sim. Otimizaria o site, as perguntas, os imóveis de acordo com o perfil de cada um. E pouparia tempo tanto do corretor, né? Exato. Quanto do cliente que não receberia aquele monte de imóvel que não tem sentido, que não tem fit com aquele momento atual dele. Exato, mas o corretor não precisa ficar preocupado com a IA substituí-lo, porque na condução de diminuir insegurança é o papel do corretor. Sim. Então, o corretor, o grande papel dele é mostrar segurança, é conduzir o cliente para ele ter maior clareza do que ele está fazendo. É um apoio ali emocional para o cliente. A gente falando um pouco disso, sobre essa coisa de tomar decisão rapidamente ou paralisar, eu queria entender o que pesa mais numa tomada de decisão. Se é o medo de perder ou o desejo de ganhar. Pois é, depende do momento que a pessoa tá. Geralmente é o medo de perder. Porque principalmente para as pessoas que estão comprando o primeiro imóvel, quem tem o poder aquisitivo mais alto, depende. A resposta depende do momento da pessoa. Sim. Se a pessoa tá numa fase de vida que ela quer status, que ela quer, assim, né, mostrar para os amigos, aí é mais vantajoso ganhar. Sim. Né? O desejo de ganhar. Para né? ela, o mais importante é o desejo de ganhar. Então, ela quase não vê o que ela está perdendo. Mas se ela quer qualidade de vida, ela quer uma mente tranquila, em paz, que ela tá com as contas em dia, que ela tá ali, né, o medo de perder é maior. Entendi. Então, depende, né, do momento que a pessoa tá, se é o primeiro imóvel, se ela tá comprando para investir, tudo depende, né? Isso é legal, até a gente falar um pouquinho desse case que tá aí, né, o BBB, tem a MRV que tá patrocinando, né, o BBB esse ano, patrocinando ano passado também, e eles estão com essa estratégia de marketing de dar o apartamento, né, a pessoa ganhou a liderança, ganha o apartamento. E aí eles estavam falando até em estratégia que aumentou a vontade das pessoas de adquirirem um apartamento assistindo o BBB, porque elas têm essa sensação de querer ganhar, né? Então, isso aí na neurociência tem uma mãozinha aí da neurociência que explica isso, que essa estratégia ela é válida mesmo? Dá resultado? Válida, dá resultado. Por quê? O ser humano, ele se compara o tempo todo. O grande mal do ser humano é a comparação. E às vezes você tá navegando nas redes sociais, você fica vendo a vida das pessoas. Às vezes você tá satisfeito com a sua casa, mas de tanto que você vê pessoas recebendo amigos no espaço gourmet, numa casa com piscina, você começa essa inquietude. Então o fato de estar mostrando no programa um apartamento, você começa, eu também quero ter meu apartamento. Você começa a se comparar. Aí quando o corretor se depara com o cliente, eu vi no BBB, eu também quero comprar um apartamento assim, assim, assim. E o corretor vê que nas condições dele atual não é o momento, alguma coisa, aí até que ponto a gente vai influenciar ou manipular, né? A neurociência ajuda a entender o cérebro. E manipular não é uma estratégia eficiente a longo prazo, porque envolve aquele negócio que a gente falou antes da confiança. Quando você manipula e o cliente percebe a manipulação, ele perde totalmente a confiança. Ele pode chegar a efetuar o negócio, o corretor pode se dar bem nesse caso, nessa venda em específico, mas a longo prazo, para quem quer construir nome, carreira... Uma cartela de cliente, né? Uma indicação, não vai funcionar. Exato, não é bom. Por isso que você precisa decidir
por influenciar o cliente de uma maneira positiva e perceber quando ele está influenciado pela mídia ou se é um desejo e é um momento de vida dele. Uhum. Entendeu? E como é que o corretor, né, pode trocar pode fazer esse vou pensar, que a gente muitas vezes fala, tá bom, obrigado, vou pensar. E fica pensando ad eterno, né? Nunca mais dá resposta. Tá pensando até hoje. Até hoje. Tem 5 anos que o imóvel tá pensando até hoje. Como é que ele pode transformar esse vou pensar, de fato, numa tomada de decisão, principalmente, né, num sim. Vamos fechar esse negócio, quero sim fazer essa compra e ficar com esse imóvel. Olha só, quando o cliente ele diz vou pensar, raramente é apenas sobre tempo. Uhum. Pode significar que o cérebro ainda está processando o risco, pode indicar ser insegurança não verbalizada, pode ser necessidade de validação externa, de familiar, que sempre leva alguém da família, ou pode ser simplesmente sobrecarga de informação. Então, em decisões grandes, o cérebro busca 3 coisas. Segurança, previsibilidade e controle. Então, como que o corretor sai dessa frase, eu vou pensar. O cliente é um pedido implícito, assim, eu não me sinto seguro ainda. Então, o corretor transforma esse vou pensar como um pedido de ajuda. Uhum. Eu não me sinto seguro ainda. Se o cliente te falasse isso, o que o corretor ia responder, né? Aí, o corretor precisa trazer segurança. Se ele não está se sentindo totalmente seguro, o corretor tem que trazer clareza para ele. O que eu posso fazer para essa sua segurança diminuir? Para a sua segurança aumentar. É melhor. Uhum. O que eu posso fazer para a sua segurança aumentar? Então, ele vai fazendo perguntas. Ou então, se ele tá se é sobrecarga de informação, ele deve falar assim, olha, eu vou te enviar agora essas características, esses valores, e amanhã, em tal horário, eu te ligo, te procuro e a gente conversa. Aí você não está pressionando, não está deixando o cliente solto, mas está dando um respiro para ele. E está, né, acolhendo o momento dele ali de sobrecarga. Entendi. Então, mais uma vez, essa leitura, né? Entender o que está se passando na cabeça do cliente para ter uma conduta que faça sentido e, de fato, conseguir essa tomada de decisão do cliente, né? É quase uma sensibilidade, né? Que você tem que ter ali uma empatia também com o cliente, porque às vezes é condições de pagamento, né? Às vezes não era aquilo que a pessoa estava procurando exatamente. Então, você conseguir entender, você até direciona melhor, né? Você consegue explicar como fazer. Isso. Eu queria entender se dá para, principalmente para o corretor, né? Perceber que essa decisão emocional já aconteceu, mesmo quando o cliente ainda está tentando racionalizar ali frente à compra desse imóvel. Dá para o corretor identificar. Quando o cliente para de falar o apartamento e começa a falar aqui, o sofá vai ficar aqui, e começa a imaginar a rotina da vida dele, pensar assim, a primeira coisa, um exemplo, quando eu comprei o meu primeiro imóvel, eu entrei no imóvel e apaixonei. Aí a primeira coisa que eu falei tava eu sou uma cliente que o corretor repara na hora. A primeira coisa que eu falei, nossa, eu vou pintar essa parede aqui vai ficar seus nichos, amor, fui falando com meu marido, aqui vão ficar seus nichos e vai fazer... Acabou. Aí eu fui... Acabou. Aí ele falou, agora tá pronto. Já tava fechado, o corretor não teve trabalho nenhum comigo, que eu já apaixonei. O corretor sabe porque a pessoa que se apaixona, ela já começa a mentalizar, ela começa a se visualizar lá dentro. Sim. A pessoa que é mais... Eu sou muito aberta. Mas a pessoa que é mais fechada, que não demonstra muito, ela vai muito pra janela e ela começa a perguntar assim, como é que funciona isso? Ela começa a perguntar as funcionalidades, fundo, né? Em vez de ficar perguntando sobre o apartamento. Sim, sobre um piso, sobre... Ela vai perguntando a funcionalidade do dia a dia. Como é que é viver ali, isso, né? E não necessariamente se aquela, né, a cor da parede ou o armário, entendi. Isso, essa percepção que o corretor, ele tem. Isso é muito doido, porque quando minha mãe foi comprar apartamento onde a gente mora,
eu moro aqui na região central, então a gente visitou muita coisa. E via de regra, apartamento do centro tem uma carinha mais escura, né? São apartamentos mais antigos, aí eles já são virados pro fosso, então tem aquela coisa escura. E a gente já tava assim, nesse processo de cansaço mesmo. Aí subia, aí tinha umas coisas legais, mas aí chegava na cozinha, era uma coisa que parecia que tava assim... Você tava num inverno europeu, porque só tinha uma janelinha que dava pra um fosso, então tudo escuro. Então quando a gente chegou nesse, minha mãe tava olhando normal, e quando ela chegou na cozinha e na área de serviço, era tudo aberto e era a vista pro parque municipal, assim. Então era muita luz que entra. E aí naquele momento eu já senti uma coisa assim, está. Foi nítido, né? Tipo assim, ela não falou nada, mas eu senti, sabe quando você sente, tipo assim, é aqui. Porque alguma coisa aconteceu nela, parece que uma lacuna que estava aberta em vários imóveis que ela olhava, quando ela viu aquilo, tipo, ela não quis saber de mais nada. E aí foi muito doido, que foi assim, ela olhou uns 2 ou 3 depois, mas sempre com a cabeça onde a gente mora hoje, né? Então é muito legal isso também. O corretor perceber que às vezes é um detalhe que faz né, que vira a chave do cliente ali, né, na tomada de decisão. É muito legal isso. Inclusive, isso que você falou sobre o ambiente, a neurociência explica que quando você está em um ambiente iluminado, arejado, com um cheiro agradável e organizado, você se sente bem, você se sente acolhido, você sente aquele bem-estar. Quando você se sente, né, escuro, então você se sente mal, mas você não sabe explicar. Por que tá acontecendo, né? Então é isso, você precisa sentir segurança, conforto, pertencimento. A compra de um imóvel mexe com a sua identidade. Por isso que tem tomadas de decisão quando a compra é feita por casais, que o marido, ele discorda da opinião da esposa, porque um tá num momento, outro tá em outro. A esposa quer status, quer mostrar para as amigas que tá num grande apartamento. Exemplo. O marido, ele controla as contas, ele quer, né, manter a segurança financeira da família, ou ele quer guardar o dinheiro para viagens, né? Ele quer priorizar viagens do que um grande apartamento. Então, são momentos diferentes. Aí o corretor se perde um pouco quando ele erra, quando ele fala, ele toma partido. Eu já vi muito corretor fazendo isso. Ele toma partido do marido, ou então toma partido da esposa. Para tentar vender mais rápido, Aí né? aumenta a briga. E o que ele tem que fazer? Manter uma neutralidade? Não, esclarecer. Ele tem que conseguir que os dois entrem em um consenso. Por exemplo, eu percebi que você quer mais uma qualidade de vida. Eu percebi que seu momento agora é de viajar. Mas o que você acha de unir esses dois pontos, né? A qualidade de vida, e você pode também imaginar que você tá num hotel nessa casa nova. Ele pode trazer essa brincadeira de jogar assim com as duas pessoas, os dois estados emocionais, né? Que ele tá lidando ali com 2 clientes ao mesmo tempo. Então ele tem que tentar fazer com que os dois cheguem num ponto comum, numa interseção ali. E não escolher um lado, né? Exato. Entendi. É legal isso, né? Porque fico imaginando, o casal comprar imóvel deve ser muito mais difícil para o corretor, porque é isso, ele tem que lidar com vontade, desejo, expectativa de 2 pessoas que muitas vezes são um casal, mas que pensam completamente diferente, né? E valorizam coisas diferentes, né? Isso que você falou. Um tá pensando no conforto, outro quer mais praticidade, então, né? São coisas que essa expertise e essa sensibilidade do corretor vão fazer diferença na hora dessa tomada de decisão, né? Exato. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o digital, né? A Emily até trouxe a questão da IA. Queria entender como é que esse excesso de informação nesse mundo digital pode atrapalhar o cliente, ao invés de... Se você acha que pode atrapalhar, e se sim, como que você acha que a gente pode driblar esse tanto de informação que a gente tem nesse ambiente virtual aí, na hora do cliente olhar imóveis, né? Porque, de fato, são muitas opções que, às vezes, ao invés de ajudar, podem confundir, né? Assim, não atrapalha dependendo do perfil da pessoa. Se a pessoa se deixar levar
por esse tanto de informação, ela vai ficar perdida, ela não vai tomar decisão alguma, ou ela vai fazer pior. Ela vai tomar uma decisão rápida num apartamento, num imóvel que não é bom para ela, e ela vai se arrepender, vai bater a dor do arrependimento e ela vai culpar o vendedor. Mas tem a questão também que a gente até pensa nas outras mídias, né? O que a gente pode fazer para ajudar com esse tanto de informação? Será que é transformar tudo em vídeo? A gente está aqui no videocast, né? Será que um videocast para a gente vender o imóvel a gente conseguiria transformar isso, chegar até as pessoas? Ou hoje em dia eu vejo muito TikTok, né? As pessoas também já estão, os corretores estão lá. Eles estão divulgando o imóvel, estão fazendo vídeo mostrando por dentro, né? Cada imóvel, detalhe do decorado. Essa é uma outra questão. Porque se a pessoa vê no TikTok, vê que um videocast aguça uma vontade, se ela familiariza com aquilo, né? Com aquele imóvel. Quando ela vê muito, ela tem esse excesso de informação, o ambiente, é o que a gente falou antes de comparação. O ambiente digital estimula muita comparação. Então, esse excesso de informação, ele traz muitas perguntas assim. Se eu fechar esse negócio hoje, e se aparecer um melhor amanhã? Então, vem muitas perguntas que trazem insegurança. Então, a insegurança aumenta muito. Por isso que o papel do corretor é diminuir essas inseguranças. Por isso que o papel do corretor é primordial nesse caso, porque ele vai ver um monte de portal, ele vai ver um monte de vídeo, um monte de TikTok, mas ele não vai saber decidir, e ele não vai decidir porque ele vai sempre pensar que vai aparecer um melhor. Sim. Então ele não vai fazer, ou então é aquilo, ele vai fechar a venda e vai se arrepender e vai colocar a culpa no corretor. Então, ativa insegurança, o excesso de opções aumenta a atividade relacionada à avaliação de risco, né? Que a percepção. São 3 coisas que a gente deve manter na nossa mente desse relacionamento corretor e o cliente que vai comprar, o comprador. A consciência, a percepção de valor e a responsabilidade que o corretor tem para lidar com essas questões. Ele não pode, quando vê que o cliente está indo para o lado da decisão rápida, que ele viu muito imóvel, vou fechar esse, quero fechar esse. E o corretor sabe que ele viu muitas opções. Como é que ele tá? Vou fechar esse. Por qual motivo? O corretor tem que sentir e entender, se envolver no processo, porque senão vai ser uma dor de cabeça. Lá na frente vai dar problema, Vai dar problema, é um arrependimento, uma avaliação ruim no Google. Às vezes até querer cancelar mesmo, né? A compra. Pode. Se não der para cancelar, se já tiver efetivado, pode vir a retaliação na internet, que é uma avaliação ruim no Google, no Reclame Aqui, que hoje os consumidores eles estão entrando muito no Reclame Aqui antes de uma tomada de decisão. Se ele vê que a avaliação tá ruim daquela imobiliária, por exemplo, eles não fecham lá. Eles ou fecham com muito medo, né? Depois de muita investigação, muitas perguntas. Com o pezinho atrás o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, para isso não ocorrer, nenhum proprietário de imobiliária quer ter no time corretor, né, que tá pensando só naquela venda ali para bater meta. Eu imagino que eles queiram corretores que querem construir uma carteira de clientes, a fidelização uma base. Mesmo, né? E eu fiz marketing, sou formada pós-graduada em marketing digital, fiz neurociência e todos os professores que eu tive, PhDs aí, por aí falaram, o marketing mais eficaz ainda é o boca a boca. Então aquele boca a boca ali é muito assim, quando você não gosta de uma coisa, você fala umas 50 vezes mal. Quando você gosta, você fala uma vez ou não fala. Mas quando você ama, que você teve um diferencial de tratamento, você fala mais do que às vezes que você não gostou. Porque você fica encantado, gera encantamento. E é verdade, né? Quando a gente tem a indicação de alguma coisa, principalmente de alguma pessoa que a gente confia, a gente nem pesquisa muito, né? Você recebe o telefone, fulano indicou, não sei o que, eu quero olhar assim. Você já vai e compra.
parece que tudo se cancela, que você confia piamente. É muito doido isso, esse poder que as pessoas nas quais você confia têm de indicar alguém e você acreditar naquilo, né? Então, de fato, é muito interessante quando o corretor consegue essa confiança e consegue gerar essa conexão, porque ele vai ser recomendado, né? É o encantamento que você tem que gerar no cliente para ele se surpreender positivamente, para ele ficar tão encantado que ele fala assim, nossa, eu vou te indicar para todo mundo. Aí quem fala, eu quero comprar um imóvel. Não, você tem que comprar. E a pessoa até exige, né? Não, tem que ser com o meu corretor. É verdade. Se não for com ele, você vai estar fazendo mau negócio, Exato. Né? A gente falou um pouquinho sobre principalmente quando o casal vai comprar junto, essa coisa de quais valores que um tem, às vezes o outro não tem. O que você tem visto mais, que tem pesado mais na decisão da compra do imóvel? Essa questão da busca da qualidade de vida ou a questão ainda do status, né? De se mostrar no imóvel exuberante? O que você tem visto que tem pesado mais nos dias de hoje? Olha, antigamente a resposta seria status. Mas hoje em dia, a pessoa com esse tanto de doença, ansiedade, depressão, que se fala muito de qualidade de vida, a busca virou para a qualidade de vida. Desde a pandemia, o mercado mudou. As pessoas querem mais qualidade de vida do que status. Tem muita gente saindo da região aqui da Savassi e indo para o interior, em condomínios fechados de alto luxo. Então, a busca por qualidade de vida está muito alta, justamente por causa desse número alto de ansiedade, de burnout, depressão. Isso. É legal perceber, né, esse momento... no momento atual da sociedade, como que isso impacta diretamente na tomada de decisão, no que as pessoas têm buscado, né? É um pouco disso que você falou mesmo. O êxodo está ao contrário, né? As pessoas saem das grandes capitais, em que há tempos se via como praticidade, você está perto de tudo, você tem muitas opções de serviço, indo para lugares mais afastados, porque ela quer paz, tranquilidade, sossego, não me enche o saco, né? me deixa viver tranquilamente. É muito legal. E, mais uma vez, o corretor que tem essa expertise de perceber isso sai na frente também, né? Às vezes, ele mostrar um imóvel num lugar completamente urbano e, às vezes, na mesma cidade, num bairro um pouco mais tranquilo, né? Faz total diferença também, né? Faz total sentido. Por isso que o ponto-chave é entender o cliente. Porque é claro que vão ter clientes, muitos clientes ainda, que querem morar na Savassi, né? Eu amo essa confusão daqui, mas é isso. Que querem morar nessa região. Tem muitas pessoas ainda que querem, muitas mesmo. A busca ainda é alta. Só que a gente viu que uma taxa grande das pessoas mais antigas que moravam aqui nessa região, elas estão se mudando para condomínios fechados. Então, é uma percepção que a gente tem de fazer um atendimento mais personalizado mesmo. Eu sou contra esse padronizar muito, tudo muito engessado, script pronto, porque cada um tem o seu estado emocional, é diferente, cada um tem a sua história de vida, cada um tem o seu momento. Hoje eu posso estar num dia bom, você pode estar num dia ruim, ou vice-versa. Então, o corretor também tem que ser perspicaz para perceber o momento, o estado emocional do cliente e o estado emocional dele. Porque o estado emocional do corretor impacta diretamente na tomada de decisão do cliente. Isso é fantástico quando você tem esse conhecimento, né? Essa consciência. Quando você tem a consciência do seu estado emocional, por isso que se diz hoje muito sobre autoconhecimento. Você deve ter clareza das suas emoções. Porque se você tiver muito afobado, muito assim... Nossa, eu preciso bater meta, eu preciso fechar essa venda. Você começa meio que a ameaçar o cliente. Você começa a pressionar demais e ele se sente ameaçado. Aí trava. A decisão ela vai, paralisa, né? não dá certo. Pegando... até aproveitando, complementando assim, né? Você falou a questão dessa decisão, a pessoa tomou a decisão rápida, né? Foi ali na onda e tudo. Esse pós... Será que tem como depois as construtoras trabalharem ele ou pensar em como ela consegue solucionar esse problema ou recativar, né, o cliente? Consegue trazer ele para a base? Você acha que isso é possível? Tem como a gente mudar ali a cabeça da pessoa, a percepção que ela tinha negativa dessa construtora
e agora está com uma percepção positiva, dá para reverter? Se a tomada de decisão foi rápida e bateu aquele arrependimento, ela cria um vínculo, ela vincula o corretor e a construtora com o arrependimento dela, com a dor. Então, para reverter aquilo, é muito difícil. Você teria que gastar muito dinheiro com o setor. Hoje já existe, né, um setor do sucesso do cliente. Pós-venda. De relacionamento, justamente por causa desse impacto que descobriu. Porque muito corretor entra e vende. Já viram isso? Já vi, assim, muito isso. Os corretores vendem muito, vende rápido, vende. Só que o pós é terrível. Péssimo. É muita reclamação, é muito arrependimento, é muito querendo rescisão de contrato. Então, é por isso que surgiu o sucesso do cliente, justamente para tentar ali entender. Só que, olha só, o investimento que as empresas, as construtoras estão gastando no sucesso do cliente diminuiria muito se tivesse um treinamento com os corretores e uma conscientização da cultura interna mesmo, dos valores da empresa, se falasse mais em ética, de como que a gente quer construir uma relação de marca consumidor, porque o cliente é a marca, né? É a personificação da marca. Então, acaba que você está insatisfeito com aquele corretor, você vai falar mal do corretor na internet? Não. Você vai falar mal da marca. Da construtora. Da né? construtora. Que, de fato, o que as pessoas vão conseguir associar, né? Comprei em tal construtora. É isso. Às vezes pode até citar o nome do corretor, mas o que vem primeiro... Até porque a marca, você consegue achar ela ali no Reclame Aqui, né? Você consegue fazer a reclamação direcionada para ela. Então, é verdade, né? Então, pode ser que você consiga reverter, mas estudos dizem que a maior parte você não consegue reverter. Que quando o cliente compra por arrependimento, ele já vinculou uma imagem negativa à sua marca, então ele não quer te ver nem pintado de um. Não vem não, né? Nem vem que eu não quero nem... Tem uma imobiliária, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Bem famosinha aí no TikTok, que ela... Tudo dela é assim, né? Venda, eles batem muita meta. E eles estão com essa questão, né? Porque estão sendo investigados, tá sendo tipo quase uma CPI ali do mercado imobiliário por causa disso. Porque eles vendem essas promessas. Então, acho que até extrapola ali a parte da influência para manipulação, né? Eles estão fazendo quase com um esquema ali, né? Um golpe para as pessoas para conseguirem comprar. E aí entra a parte também de segurança, né? Porque que é importante... até para a pessoa tomar essa decisão, ela ter um lugar seguro para ela pesquisar, onde ela consiga avaliar as construtoras, né? Isso faz diferença. Faz muita diferença. Principalmente se tiver várias avaliações no Google, né? As estrelinhas, 5 estrelinhas e comentário, faz muita diferença. E se tiver pessoas próximas que já compraram nessa construtora, aí faz ainda mais diferença, porque o marketing mais eficaz é o boca a boca. Então, se você fala-se muito bem da construtora, aí é mais vantajoso. Por isso que o marketing de cada empresa deve se manter atento com esses feedbacks. Porque aí diminui o investimento no sucesso do cliente. E nem é só isso, a questão do investimento. É a questão da fama. Como é que fala? Não é fama que eu queria falar. Fugiu a palavra. De como que aquela empresa é vista no mercado, né? Isso, como uma reputação. A reputação da marca. Como que você quer ser visto pelo mercado? Por isso que está muito vinculado à base da empresa. Sabe quando a empresa é construída, que cria lá missão, visão e valores? Está muito relacionado a isso, porque tem muito treinamento hoje em dia. Vai muito treinamento nas imobiliárias falar, gente, vão praticar a cultura organizacional, porque isso impacta diretamente na vitrine, no pós,
na reputação, na autoridade de marca. Ou você vai ganhando uma boa autoridade de marca, ou você vai perdendo. Sim. Ou então vai ficando numa autoridade negativa, né? Assim, numa pejorativa. Você vê como negativa. Aquela ali, ó, não. Foge, né? Que aquilo ali é fumo. As construtoras estão esquecendo dessa parte, né? De trabalhar ali a sua presença digital. Elas acham que é só bater meta, vender, divulgar, né, nos portais e depois acabou. Eu gasto muito com o pós, né? Por isso que eu acho que hoje quem vai sair na frente é quem vem pro lado mais humano. Claro que usar inteligência artificial a gente tem que usar. Eu sou a favor de usar. Até certo ponto. Você precisa humanizar mais. Humanizar o relacionamento. Criar um contato visual, um contato direto, um contato de voz, não ficar só no WhatsApp. E pelo que a gente falou aqui, né, o uso dela pode é paradoxal, mas assim, pode deixar muito mais humano. Se você usa ela para fazer essa triagem, entender o momento atual do cliente e depois você usa esses parâmetros, você vai conseguir atingir muito mais o cliente daquele ponto emocional e de fato ele vai perceber que você tá junto, né? Tá jogando junto ali. Ó, peraí, ele me leu, né? Ele tá... além de querer me vender, ele tá me entendendo, né? Eu sinto uma confiança, né? Tem essa criação dessa conexão, desse rapport. Então é isso, né? Tudo é o jeito que você usa a coisa. É usar né? a IA para dados, né? A gente fala que a IA é um grande processador de dados. E realmente é. Então, o mercado imobiliário ainda não usa muito, né? A gente tem vários estudos aí. Esse ano mesmo saiu da Microsoft. Que, tipo assim, o mercado imobiliário ele usa um pedacinho, assim, de inteligência artificial e de tecnologia, né? De dados. Então, assim, ainda tem muita coisa para andar, né? Para avançar, para eles poderem usar e aí conseguir perceber também esse valor, né? De acelerar as coisas, deixar o preconceito de lado da questão da substituição, que é o lado humano, não tem como substituir, né? Eu queria entender, sobretudo essa coisa da tomada de decisão, se existem palavras específicas que o corretor pode usar que aumentam essa chance do cliente tomar essa decisão, como que isso funciona? Existem sim. As palavras geram emoções. Elas resgatam nossa infância, né? Elas trazem memórias. Então, dependendo da palavra que você usar, ativa um lugarzinho no cérebro. Ou ruim ou bom. Então, você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa. Por exemplo, o marketing gosta muito de gerar senso de urgência, né? Últimas oportunidades. Isso pode usar, deve usar. Mas só que tem que sempre manter a transparência e falar, olha, é seguro para você efetuar esse negócio? Sempre trazer a ideia de pertencimento, de segurança, de risco, menor o risco para o cliente, de um negócio que é vantajoso tanto para o corretor quanto para o cliente, né? O cliente tem que ter a percepção que é um negócio bom para ele também, não só para o corretor e para a construtora. Que não estão empurrando qualquer coisa nele, né? Para ele comprar logo. Isso. Você tem que usar palavras que aumentam essa percepção de valor, essa percepção de ser um negócio bom para as duas partes, né? E que aumente a segurança, o conforto, o acolhimento dele. E sempre com transparência. É uma troca, né? A pessoa está comprando um imóvel, né? E em troca você também tem que dar essa sensação de valor para ela, questão de investimento, valorização, o próprio espaço, né? Quando o corretor fala assim, esse imóvel é caro. Ah, não, você tem razão, esse imóvel é muito caro para você. O que você sente quando o corretor fala assim, esse imóvel é muito caro? Desvaloriza. Quando eu estava nessa busca do meu primeiro imóvel, a corretora virou para mim e falou assim, vocês não têm condições de comprar esse. Não. Eu me senti tão mal que eu desisti. Eu falei assim, a gente nunca vai comprar o imóvel, a gente nunca vai conseguir. Eu fiquei muito mal. Só que aí meu marido não desistiu. Eu falei, não, a gente vai conseguir. E a gente comprou um melhor do que aquele que a gente falou que a gente nunca ia conseguir. Então, um jeito melhor de você falar... Olha aqui, ligar pra ela de vídeo, olha aqui, ó, comprei sim, melhor. Quem é que não tinha condição? Então, você deve mudar a frase. Você fala uma frase assim, por exemplo, esse imóvel tem um alto valor agregado, aí você mostra as condições e mostra um imóvel... Por exemplo, você não vai falar que não cabe no seu bolso, mas você mostra aquele e mostra um outro. Olha esse também, olha quanta coisa tem.
E aí você vai mudar a percepção do cliente, né? Ele não vai se sentir mal, ele vai se sentir bem, porque ele tá vendo um imóvel que ele pode... Não vai se sentir humilhado, né? Isso. Eu já vi corretor reclamando, né, dessas situações. Corretores viram e falam assim: ah, mas o cliente ele não tem condições. Eu sei claramente que ele não tem condições de comprar esse imóvel. E aí ele mesmo assim, ele quer tentar, mas pô, a pessoa esquece que ela tá trabalhando com o sonho, né? Com o sonho do cliente. Então, assim, às vezes ele não pode comprar agora, mas você não sabe, né? A gente fala aí que a jornada de compra dura 6 meses para comprar um imóvel. Então, parte desde a tomada de decisão, de pensar, até ela concluir é 6 meses. Então, é muito tempo, né? Para a pessoa. Pode ser que lá na frente ela vai conseguir comprar, né? E tem corretor também que fala assim, você precisa decidir hoje, viu? Você precisa decidir hoje. Você pode mudar essa frase. Fala assim, olha, essa condição está disponível até hoje. Olha como que a percepção muda da pessoa. Então, as ela não palavras se sente, têm muito poder. pressionada, né? Tão pressionada. Exato. Pra gente ir caminhando aí pro final, eu queria que você desse uma dica estratégica mesmo para os corretores que estão assistindo a gente aqui. O que você acha que pode ser uma dica vantajosa para eles começarem a aplicar e, de fato, aumentarem esse sucesso? A primeira dica é escuta real. Quando você é a presença, né? Já ouviram falar da força da presença? Quando você se faz no momento presente, você tem escuta real. Porque às vezes o cliente está falando e você está pensando na próxima frase que você vai falar. E não entendeu o momento dele. Então, nessa escuta real, você entende qual emoção ele está sentindo naquele momento. Você descobre, ele está buscando segurança, status. O que ele está buscando naquele momento? Ele está buscando liberdade, conquista? Você tem que saber qual emoção ele está para ver o que ele busca. E aí, eu entenderia os medos, o momento que a pessoa está vivendo, quais são as maiores inseguranças e, principalmente, se há outra pessoa que vai decidir junto com ele. Porque se há outra pessoa, o corretor deve descobrir no início. Porque, às vezes, você tem todo aquele trabalho e quando você acha que você vai assinar o contrato, o cliente fala assim, peraí que a minha prima tá vindo de outra cidade, ela quer conhecer o imóvel. Então, antes você investiga tudo isso. A outra pessoa que vai decidir com você, né? Numa forma respeitosa, amigável. Sem ser invasivo, né? Isso. Mas já para entender o cenário ali daquela compra. Entender o cenário, o momento de vida. Tudo isso traz base e traz traz os argumentos assertivos para o corretor usar com aquele cliente naquele momento para aquela venda. Então, tudo é o contexto que a gente estava falando. Você falou essa questão aí até do treinamento da pessoa, né? Na hora ali dela comprar, pra ela pesquisar, escutativa e tudo. Aí eu queria saber da sua opinião, né? O que você acha se existisse uma ferramenta, uma inteligência artificial, que ela fizesse essa análise do corretor ou treinasse esse corretor para essa venda? Tipo, como se ela pegasse uma persona ali, né? A persona da Cíntia, que vai comprar o imóvel, e me treinasse. O que você acha disso? Você acha que funcionaria, que daria certo? Eu acho sensacional. Eu acho que dá super certo. E eu acho que é isso que as construtoras imobiliárias devem usar a inteligência artificial para isso. Porque como a inteligência artificial, ela sabe traçar perfeitamente o perfil de cada pessoa em cada momento de vida. Então os corretores mais experientes, eles podem alimentar a inteligência artificial assim. Olha, eu tenho um caso que é assim, ó. Eu tenho um casal que a esposa gosta de animais, ela gosta de receber amigos, o marido gosta de viajar, aí vai escrevendo tudo. Trace o perfil de imóvel ideal para esse casal. Trace os argumentos que eu devo usar, que são mais assertivos, que vai tanto adequar a ele quanto a ela. Isso, exatamente. Olha aí a inteligência artificial jogando a nosso favor, né? Facilitando ali, quase mastigando, né, para o corretor. Aí o corretor estuda aquelas respostas, estuda o casal
e vai Já preparado. conduzindo e diminuindo as inseguranças. E antes do encontro, você pergunta à inteligência artificial assim: como eu posso reduzir as inseguranças? Né? Aí você já tem tudo na ponta da língua. É só você se manter tranquilo e presente com a escuta ativa que já tá tudo pronto. Ótimo. Já bota em prática o que a gente conversou aqui, né? Nesse bate-papo de hoje. Você tem mais alguma pergunta, Amy? Não, acho que completou tudo. Foi um prazer, Cíntia, te receber aqui. Foi muito bom. Todo esse conhecimento, né? Cíntia, eu agradeço muito também a sua presença aqui, esclarecer. Queria perguntar se tem alguma coisa que você não falou, que quer deixar de recado aí para o pessoal que está nos assistindo. Alguma coisa, enfim, seja aí sobre a tomada de decisão na compra do imóvel, seja sobre, de fato, a neurociência como um todo. Se quiser deixar um recadinho, né, pra gente. Cérebro aí. Eu vou querer. Então, se eu pudesse deixar um discurso final, eu deixaria para você não tentar convencer, para você compreender. Porque durante muito tempo o mercado ensinou técnicas de persuasão, argumentos, scripts prontos, e hoje a neurociência nos trouxe, né, que o cérebro humano não decide sob pressão. É algo muito mais profundo. Ele decide quando se sente seguro. Então, toda compra importante ativa emoção antes da lógica. Primeiro a pessoa sente, depois justifica. Então a frase legal é: primeiro você vem a emoção, você sente, e depois a razão assina. Depois a razão assina o contrato. Então, o meu recado final é para as pessoas terem mais consciência, responsabilidade e trazer a percepção de valor, né? Numa maneira, quando você mostra um imóvel, nem sempre é o preço que não fecha a compra. É a percepção de valor. Porque se você eleva a percepção de valor, o preço automaticamente diminui. Né? Não diminui fisicamente, mas na percepção do cliente. Então é isso, meu recado é esse. Eu adorei conversar sobre isso. Esse assunto é muito encantador, porque a neurociência não mostra só como efetivar a venda, né, a tomada de decisão. Ela mostra como a gente lida nos relacionamentos, né, com pessoas, com o social, com tudo, nas profissões, no emprego, a forma que você lida com o colega de trabalho, com o chefe. Então é tudo, e a base é a mesma. É consciência, é escuta ativa, é estado de presença, é a gente estar aqui conversando, olhando nos olhos, é se interagindo, é gerando confiança e conexão. Isso é o maior valor que o ser humano tem e que ele nunca vai perder. Inteligência artificial nenhuma vai substituir essa conexão de confiança e o relacionamento entre as pessoas. Sim, né? Cíntia, muito obrigado por todos esses esclarecimentos aqui. E para você que está acompanhando a mais esse episódio de Portas Abertas, espero que tenha gostado, aprendido muito, entendido como driblar essas negativas na hora de uma venda, facilitar essa tomada de decisão. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzinho. Obrigada.